Olá, paz do Senhor, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos para que os irmãos possam ir entrando. Já compartilha desde já, manda para os familiares, para os amigos, para que possamos juntos nessa tarde louvar e engrandecer o nome do Senhor e também termos um momento de estudo da palavra, amém? Amém. Então vamos iniciar o nosso culto dessa tarde. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos aqui com o nosso irmão Júnior, que nos estará conduzindo em louvor ao nome do Senhor. Amém. Então louve o nome dele aí na sua casa, engrandeça o nome dele e que possamos expressar toda a nossa gratidão e todo o nosso louvor a ele. Amém. Então vamos primeiramente fazer uma oração entregando esse momento na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa tarde, através, Senhor, dessa live, te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome. Senhor, que a tua palavra entre, Senhor, em lares, que o Senhor seja ouvido, que o Senhor seja engrandecido através, Senhor, deste culto, Pai. Nós queremos te louvar e te bendizer. Receba, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e para te bendizer. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar e exaltar o santo nome do nosso Deus agora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar mais uma vez. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos
a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos
a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Senhor Jesus. Nós queremos consagrar as nossas vidas diante de Ti, louvar o Teu santo nome, agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, porque nós Te coroamos a Ti como nosso Rei, o Senhor das nossas vidas, e por isso, Senhor, nós entendemos que toda boa dádiva, todo dom supremo vem do Senhor. Então o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem nos cuida. Receba, ó Pai, o nosso louvor e a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar mais uma vez os irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então nessa tarde também estudar a palavra do Senhor, e eu separei então um estudo para que possamos estar aprendendo mais da palavra do Senhor nesta quinta-feira. A irmã Claudete, ela foi viajar para Porto Alegre. Ela então vai passar ali umas 3 semanas com o filho, com a neta, e eu estarei então ministrando a palavra do Senhor no livro de João, na carta de João. Então nós vamos estar estudando nessas 3 quintas-feiras, nessa e nas próximas 2, a carta de João. Então eu convido os irmãos que quiserem abrir a palavra do Senhor na carta de João, capítulo 1. Amém? Todos encontraram? João capítulo 1, 1 João capítulo 1, lá no finalzinho do Novo Testamento. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte, a palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Então vamos orar ao Senhor, colocar esse momento na presença dEle, que o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, nos auxiliando nesse momento, para que possamos compreender a sua santa palavra, e que não só compreendê-la, mas também entesourá-la no nosso coração, para que possamos vivê-la no nosso dia a dia. Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti em oração, clamando ao Pai pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, conhecer a Ti, conhecer a Tua vontade, Senhor, de forma simples, porque é assim que o Senhor se revela. Senhor, nessa tarde nós queremos estudar, Senhor, esse trecho da Tua palavra, que sirva, Senhor, de bênção para a vida de cada um, Senhor, daqueles que nos assistem nesse momento. Nós Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então nós lemos aqui um trecho do capítulo 1, do capítulo 2 até o versículo 17, e nós nos deteremos nesse trecho dessa carta para aprendizado nosso nessa tarde. Mas antes da gente ir para o texto, conhecer o texto, nós precisamos lembrar quem era João.
Então João era amigo de Jesus. No ministério de Jesus, João era apenas uma criança e também irmão de Tiago. E ele viveu então ali do período de 66 a 70 depois de Cristo, o seu ofício, o seu crescimento no conhecimento de Jesus Cristo e após também como líder na igreja de Israel, em Jerusalém. Então, no ano de 70 depois de Cristo, quando Israel é sitiada, Jerusalém é sitiada pelo imperador Vespasiano e o seu general Tito, onde morreram muitos judeus e também muitos cristãos, e ali então acontece a diáspora, onde muitos judeus são espalhados por todo o mundo. E Lucas nos fala que isso, predito por Jesus Cristo, iria acontecer, que o templo ali então foi destruído, os judeus foram espalhados, até que se cumpra o período das nações, como diz o evangelista Lucas. Então nós vemos João vivendo nesse contexto e liderando a igreja em Jerusalém nesse período, e quando acontece esse cerco, então, ele foge e se refugia na cidade de Éfeso. E nessa cidade muitos outros povos também se refugiaram. Então era um lugar ali de muita variedade de pessoas que vinham de toda parte, cada um com a sua religião, cada um com a sua cosmovisão e crença. E ali nos anos 90 e 94, depois de Cristo, então João, exercendo o seu ministério apostólico ali em Éfeso, escreve então essa carta. E ele escreve para quem? Escreve para todos os imigrantes, todos aqueles que vieram de várias partes do mundo conhecido naquela época. E dentro desse contexto de pessoas panteístas que acreditavam em vários deuses, eram influenciados pela filosofia platônica e também pelos ensinamentos de Jesus. Então, conhecendo esse contexto, melhor a gente consegue absorver mais da carta de Paulo, entender mais cada palavra, cada assunto que ele trata. Então, aqui no início da carta, ele dá o seu testemunho de que ele era uma testemunha ocular de Jesus Cristo, também como seus companheiros, os apóstolos, aqueles que conviveram, vivenciaram o ministério de Jesus Cristo. E ele fala que não só viu, mas ele tocou, ele apalpou. Então aqui ele demonstra uma proximidade que ele tinha com o Senhor. E ele traz essa informação, esse conteúdo para essa carta, para servir de testemunho e para demonstrar, olha, acreditem no que eu vos falo, dê ouvidos à minha mensagem, porque eu vivenciei juntamente com os apóstolos a Jesus Cristo. Então ele fala aqui que de quem é Jesus, que Jesus era o Filho de Deus que desceu, que veio do Pai, que estava com o Pai. E no versículo 4 ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então aqui ele demonstra que é desejo do coração dele que o povo de Deus, a igreja do Senhor, conheça a palavra, se enriqueça nesse conhecimento e que guarde, acima de tudo, a palavra que eles tinham ouvido, que nós hoje temos ouvido no nosso coração. Então aqui ele vai começar descrevendo, então falando a respeito de Deus e do Evangelho. No versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então aqui ele começa descrevendo que Deus é luz, ou seja, ele usa essa figura de linguagem para dizer que em Deus não há injustiça, que Deus não há engano, não há dolo, não há mal algum, que Deus é extremamente santo e extremamente verdadeiro, Ele é a verdade. Então ele vem dizendo que aquele que está nesse Deus, que conhece esse Deus, que crê nesse Deus, também deve ser como esse Deus. Então, para nós, discípulos de Jesus, cristãos, se nós realmente nos identificamos assim e se assim o somos, é impossível estarmos em comunhão com Deus se há trevas no nosso coração. Se nós andamos por caminhos tortuosos, se nós procuramos esconder coisas. Então essa comparação de luz e trevas, ela nos traz essa questão de algo que está no escuro, que está oculto, e aquilo que está na luz, aquilo que todos veem, todos enxergam. Então aqui nós tiramos um primeiro ensinamento, que é o seguinte: nós como cristãos não podemos viver uma vida dupla. Nós não podemos ser pessoas falsas, que aparentam algo, mas que no íntimo são outra coisa. Nós vemos Jesus descrevendo os fariseus de sua época desta forma, como pessoas que tinham capa de religiosidade, que tinham aparência de pessoas santas, cultas, e que na realidade eram sepulcros caiados, cheios de ossos secos. Então, para nós, como filhos de Deus, isso não nos cabe. É impossível sermos filhos de Deus quando andamos nas trevas. E também um segundo sentido que nós podemos entender desse trecho é que se nós temos luz, se nós andamos na luz, nós conhecemos a verdade, nós nos amparamos na verdade. É essa verdade que é a luz que ilumina os nossos pés. Então nós, como filhos da luz, reconhecemos o caminho da luz e andamos nele. Se não há luz em nós, não temos comunhão com Cristo, não temos comunhão com os nossos irmãos. E aqui nós lemos no finalzinho do versículo 7, que se nós não andamos na luz, ou seja, porém se andamos na luz, aliás, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então aqui há esta condição: se realmente estamos em comunhão, se realmente estamos nessa luz, conhecemos essa luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se nós não andamos na luz, não há purificação de pecados. Porém, amados, aqui para a gente continuar, eu devo também esclarecer um assunto. Muitas vezes, quando nós lemos essa passagem e vemos essa comparação de luz e trevas, nós apenas pensamos na questão do pecado e na questão da santidade. Mas como eu vim descrevendo, o texto não só passa esse sentido de que aquele que anda com Deus busca viver uma vida santa também, mas ele está nos dizendo aqui que se andamos na luz, nós conhecemos a verdade. E qual é essa verdade? Então ele vai nos descrever essa realidade aqui, que nos esclarece o sentido do texto. Veja bem como é simples a palavra do Senhor, que nós devemos lê-la e interpretá-la de forma simples. Nós não precisamos caçar algo entre as linhas, entre aquilo que o João fala aqui e o que ele deixa de falar. Como muitas pessoas acham que vão encontrar mistérios na palavra do Senhor. Mas não,
é simples, é regra de português. Interpretamos a Bíblia da mesma forma que interpretamos qualquer outro texto. Lógico que nós, como cristãos, temos o apoio do próprio autor. Deus, o Espírito Santo, nos orienta e nos leva não exatamente apenas ao entendimento do texto, porque isso qualquer pessoa que conhece o português, no caso da nossa tradução, e tem um mínimo de capacidade de interpretação de um texto, vai entender o que João está dizendo aqui. A diferença para nós cristãos com o Espírito Santo é que não apenas entendemos com a nossa mente, mas como também cremos com o nosso coração e interiorizamos essa palavra no nosso íntimo e cremos nela e vivemos por ela. Então a questão do auxílio espiritual no entendimento da Escritura, este é dado ao crente através do Espírito Santo. A prática, a vivência, o entendimento que traz essa palavra não só na mente, mas no coração. Então aqui, voltando no que eu estava falando, a respeito de pecado e santidade, é o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade. Então, qual é essa verdade? Que verdade é essa que nos purifica de todo o pecado, que nos justifica, nos torna santos e aceitáveis diante de Deus? É o Evangelho, é Jesus Cristo, é Jesus, o Verbo que se fez carne. No versículo 8 ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, ou seja, se eu digo que eu não peco mais, que eu não tenho mais cometido o pecado, eu mesmo me engano e a verdade não está em mim. Eu trouxe aqui uma versão da Bíblia numa linguagem contemporânea, muito interessante, e eu gostaria de ler aqui o versículo 8, nesta versão que diz assim: se afirmamos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitimos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmamos que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. Então veja bem o sentido do texto. Aqui, se nós não compreendemos qual que é esta verdade, qual que é esta palavra, qual que é esta luz, o caráter dessa luz, o que envolve aqui essa comparação de João entre luz e trevas, nós vamos cair em um erro que leva muitas vezes ao legalismo. De dizer, eles interpretam aqui, se nós pecamos, não estamos em Deus. Se andamos no pecado, não temos comunhão com Deus e muito menos com os irmãos, parafraseando aqui o texto nesse sentido que muitos aplicam ao texto. Mais uma vez, jamais João está incitando aqui, ou eu estaria incitando aqui, viver uma vida libertina no pecado, porque até agora a gente viu e entendeu que não é essa a realidade. Mas que esta luz é Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo, a luz que desceu dos céus, que brilhou, que raiou em meio às trevas. Então, Jesus nos diz que nós somos pecadores. Paulo escreve na carta aos Romanos que destituídos estamos da glória de Deus, carecemos da sua misericórdia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós vivemos uma realidade
em que nós somos adotados em Cristo Jesus como filhos, porém ainda em nossa carne vivenciamos a realidade da corrupção e do pecado. Então, se eu digo, sou santo, se eu digo, não tenho pecado, não tenho cometido pecado, eu me engano a mim mesmo e a palavra de Deus não está em mim e a verdade não está em mim. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então veja bem, amados irmãos, não dê lugar ao legalismo na sua vida. Não dê lugar à palavra que diz não tenho pecado. Não dê lugar à doutrina que ensine que aqueles que estão com Cristo não cometem pecado. É óbvio que não vivemos em uma vida libertina, mas somos pecadores. E estar na luz é trazer essa realidade à luz, é confessar essa realidade diante de Deus, é confessar que temos pecado, é confessar que temos transgredido a lei de Deus e nos prostrar em arrependimento, nos colocar diante de Deus assim como nós somos, assim como a palavra, o Cristo nos revelou, que somos pecadores e necessitamos da glória de Deus. Então, entendendo essa realidade, que andar na luz é conhecer essa verdade, andar na luz é viver uma vida de arrependimento contínuo, é viver uma vida de busca da presença do Senhor. Agora no capítulo 2, João escreve assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então nós vemos João dizendo, confirmando aqui aquilo que a gente vem vendo, que somos sim pecadores, porém Ele nos instrui a fugir do pecado, a buscar uma vida de santidade. Porém, se todavia pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, sacerdote justo, amigo, bondoso, que fez propiciação, ou seja, tomou para si o nosso pecado e substituiu o castigo que estava sobre nós. Então, em Jesus, nós recebemos perdão, recebemos nova vida. Não importa quantas vezes sejam necessárias, Jesus sempre está lá, nos advogando de junto ao Pai. Amém? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guardam os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então aqui mais uma vez, muitos interpretam os seus mandamentos apenas como a lei. Mas aqui ele está se referindo aos ensinos de Jesus Cristo. E que nós bem sabemos e conhecemos que esse ensino é a respeito da graça do Filho de Deus que veio ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E também ele nos ensina que crendo nele, conhecendo a ele, o Cristo, o Filho de Deus, nós somos transformados, nós vivemos ainda em uma realidade pecaminosa, mas em constante aperfeiçoamento na palavra e no conhecimento de Jesus Cristo. E se assim não vivemos,
nos estamos enganando. Estamos cegos, convencidos de que estamos com Ele, mas na realidade jamais o conhecemos. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então aqui João continua ensinando a respeito de andar na presença de Deus, de estar na presença de Deus, e ele não ordena nada novo para que nós possamos permanecer como a igreja daquela época a qual João estava escrevendo, permanecer na presença de Deus. Não é um mandamento novo, não é uma nova instrução, uma nova realidade que João quer aqui ensinar, mas ele apenas traz de novo aqui amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele fala, não é mandamento novo, é mandamento antigo. Nós vemos esse mandamento no Antigo Testamento, através da lei de Moisés, e também Jesus nos traz de novo esse mandamento, renovando o seu sentido, aprofundando o sentido real que foi obscurecido na sua época. Então ele diz, se eu não amo o meu irmão, se eu não perdoo o meu irmão, eu não tenho cumprido o mandamento, eu não tenho amado, eu não tenho vivido a fé verdadeira, a realidade da fé na minha vida. Então, isso trazendo em comparação ali com luzes e trevas, eu continuo nas trevas e não sei para onde vou, porque as trevas me têm cegado os olhos. Então veja bem, trazendo aqui, se propiciando desse texto, trazendo ele para nós hoje. Então, se eu não vivo essa realidade, se eu não amo, se eu não perdoo, se eu não consigo colocar em prática, se eu não consigo vivenciar os mandamentos, os ensinos de Jesus Cristo, tanto na sua essência do Evangelho da graça, como também na instrução da santificação e do renovo diário de arrependimento e do aperfeiçoamento, continuo em trevas e não há luz em mim. Então veja bem, amados, aqui então em contrapartida do legalismo, onde eu vim instruindo e a gente veio vendo que essa luz é o Evangelho da graça redentora e que não é legalismo. Aqui também nós vemos que não é liberalismo, não é vida libertina, promíscua. A liberdade em Cristo não nos permite viver e andar de qualquer forma. Então exige mudança de vida, transformação de vida, e é algo natural. Nós bem sabemos que quando conhecemos a Cristo, naturalmente dizemos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, o que eu posso fazer pelo Senhor? Senhor, como devo viver a minha vida diante do Senhor? Então a gente vai buscar agradar a Deus e amar ao próximo, porque Deus nos ama, porque Deus nos amou, porque Jesus nos salvou. Então, em retribuição, essa nova vida, ela se revela, ela ilumina, ela é vista, ela é enxergada por todos, ela é manifesta através do amor. Então nós devemos aqui, nesta passagem, olhar para o nosso íntimo, olhar para o nosso coração
e nos perguntar: nós temos perdoado os nossos irmãos? Nós temos amado os nossos irmãos? Então fica aí um questionamento que João nos faz hoje, através da sua carta. Nós temos amado, nós temos vivido na luz realmente? Será que a gente não vem andado cegos nas trevas? Então, se o nosso entendimento se desvia da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, nos extremos do entendimento, nós caímos na cilada do diabo, nós caímos na cilada do nosso coração, que na carne nós desejamos nos aperfeiçoar. Na carne nós desejamos comprar a nossa salvação. Mas no Espírito nós desejamos viver em santidade, porque sabemos que Cristo nos amou, que Cristo nos salvou, embora sendo nós pecadores, incapazes de nos redimir, de nos santificar e salvar por conta própria. E aqui então, concluindo esse trecho, nós lemos Paulo então repetindo e falando aqui nos próximos versículos que a igreja, aqueles que são filhos de Deus, eles têm vencido, eles têm entendido, eles compreendem essa verdade. Então aqui João está relembrando, João está aqui trazendo de volta a memória, aclarando, refrescando a memória através desses ensinos. E ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Nós somos perdoados, nós fazemos parte, nós temos comunhão com Cristo. Por causa do nome de Cristo são perdoados. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Então, quando nós estamos em comunhão com Cristo, quando nós permanecemos em Cristo e andamos nesta luz, nesta verdade de santificação e arrependimento constante, busca da presença do Senhor, nós temos vencido o maligno. Porque nós bem sabemos que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Então nele e apenas nele nós temos vencido o mundo. Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. E por isso não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, encerramos aqui esse trecho de hoje, lendo esta instrução para nós que temos conhecido a Deus, para nós que temos vivido no Evangelho, caminhado na luz, de que não devemos amar o mundo. Então ele deixa aqui um alerta, e eu deixo um alerta para nós hoje nessa tarde. Não ameis o mundo. Não dê ocasião aos desejos que entram pelos olhos, aquilo que nós vemos e cobiçamos, aquilo que nós desejamos, a soberba da vida, que é as coisas desse mundo, os desejos desse mundo. Então nós vivenciamos, como eu já tenho dito em outras mensagens, que vivenciamos infelizmente um período em que
falsos pregadores têm anunciado uma vida, uma salvação terrena, uma vida de prazeres, de luxo, de vitórias na vida financeira, material e etc. Mas aqui na palavra do Senhor nós lemos: não dê ocasião à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Não amem o mundo. Se vocês amarem o mundo, vocês não estão na luz, vocês não conhecem o Pai, vocês não têm conhecido a Jesus Cristo. E para encerrar ele diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, aqueles que buscam os prazeres desse mundo, as satisfações desse mundo, vivem uma vida temporária, uma alegria temporária que não permanece eternamente. Mas aqueles que aborrecem o mundo, aqueles que buscam a verdade, buscam viver, buscando, almejando as coisas lá do alto, estes fazem a vontade de Deus e permanecerão eternamente. Então vamos buscar viver essa realidade na nossa vida, vamos confessar diariamente os nossos pecados, vamos reconhecer essa realidade de pecado, porque muito pouco se é falado hoje em dia sobre pecado, e que é algo que nós vimos que faz parte da nossa natureza, da nossa realidade, e que nós devemos afastar isso do nosso coração. Nós devemos vir à luz e trazer essa realidade diante de Deus, colocar a realidade do nosso pecado diante de Deus e clamar a Ele o perdão, clamar a Ele o lavar do seu sangue precioso. Então, que possamos viver uma vida abundante na presença do Senhor, de graça, de misericórdia, de santidade, de amor para com os nossos irmãos, para que possamos viver uma realidade cristã de comunhão, de amor, de graça uns para com os outros. Então, na próxima quinta-feira, nós continuamos o nosso estudo e vamos ver a respeito dos anticristos, que eu acabei tocando aí no assunto do Evangelho da Prosperidade, da mentira que é anunciada hoje, e nós vamos ver que isso nada mais passa do que ser o anticristo. Então vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos encerrar esse momento na Tua presença, te louvando, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para a luz. O Senhor nos resgatou do vale da sombra e da morte e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz, na realidade de filhos do Teu amor. Obrigado, Senhor, por podermos fazer parte do Teu reino. Obrigado, Senhor, por sermos membros do Teu corpo, da Tua Santa Igreja. Obrigado, Senhor, por termos comunhão uns com os outros através do Senhor. Senhor, nós queremos também aqui confessar os nossos pecados. Confessar, Senhor, que temos transgredido a Tua palavra, que temos, Senhor, hora ou outra, pisado na bola, se afastado, Senhor, da Tua vontade. E, Senhor, isso nos traz vergonha ao nosso coração, Senhor, tristeza, mas como filhos da luz nós conhecemos a Tua graça, conhecemos a Tua misericórdia. E, Senhor, nós não queremos ocultar o nosso pecado. Nós não queremos, Senhor, esconder o erro, mas queremos, Senhor, confessar a Ti. Clamar, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, crentes e confiantes, Senhor, do Teu perdão e da Tua graça, porque o Senhor é fiel a Ti mesmo. Acima de tudo, o Senhor é fiel a Ti mesmo, Senhor. Que coisa maravilhosa, e a Tua palavra diz que o Senhor jamais muda. E se o Senhor nos diz que nos ama,
assim o será por toda a eternidade. Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. Também queremos, Senhor, clamar pelo Teu cuidado, pela Tua mão poderosa, que possamos, Senhor, andar em santidade. Senhor, que possamos permanecer na Tua luz. Senhor, que o pecado venha a ser um acidente, Senhor, e não uma prática cotidiana da nossa vida. Senhor, fortifica os joelhos trôpegos, as mãos vacilantes. Senhor, que aquele que vem pecando, aquele que vem caindo diariamente, Senhor, corriqueiramente na mesma coisa, Senhor, fortaleça. Dê, Senhor, o livramento, livra-nos, Senhor, da tentação. Que possamos, Senhor, sermos guardados pelo Teu poder e pela Tua mão poderosa. Senhor, em Ti esperamos e colocamos o nosso coração e a nossa confiança, porque sabemos que bem algum há dentro de nós, a não ser a Tua presença, o Teu Santo Espírito. Senhor, que possamos buscar essa realidade, buscar, Senhor, a Tua graça e a Tua presença todos os dias da nossa vida. Senhor, nós oramos e colocamos as nossas vidas na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, de cada um daqueles que venham assistir essa live em outro momento. Que Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus. Amém. E até logo. Tchau.